Capítulo 6.2 David Svensson. Um trabalho de amor de 23,9 bilhões de dólares. David Svensson é provavelmente o investidor mais conhecido de quem você já ouviu falar. Ele foi descrito como o Warren Buffett do investimento institucional. Ao longo de seu mandato como diretor de investimentos de Yale, transformou $1 bilhão em ativos em mais de 23,9 bilhões, apresentando retornos anuais de 13,9% ao longo do percurso, um recorde que não foi igualado por muitos dos ambiciosos fundos de cobertura que tentaram atraí-lo nos últimos 27 anos. Assim que você conhece Svensson, percebe que ele não está nesse ramo em função do dinheiro. Ele está nisso por amor e pelo desejo de prestar um serviço a uma grande universidade. E o salário dele pode comprovar. Seu valor no setor privado seria exponencialmente maior do que ele ganha em Yale. Essencialmente, Svensson é um inventor e um perturbador. Seu modelo de Yale, também conhecido como modelo de dotação, foi desenvolvido com um colega e ex-aluno de Takahashi, e é uma aplicação da teoria moderna do portfólio. A ideia é dividir um portfólio em 5 ou 6 partes aproximadamente iguais e investir cada uma delas em uma classe de ativos diferente. O modelo de Yale é uma estratégia de longo prazo que favorece uma ampla diversificação e um viés em prol das participações, com menos ênfase em classes de ativos de menor rentabilidade, como títulos ou mercadorias. A posição de Svensson sobre a liquidez também tem sido considerada revolucionária. Ele evita a liquidez em vez de persegui-la, argumentando que ela leva a uma menor rentabilidade dos ativos que, de outro modo, poderiam ser investidos de forma mais eficiente. Antes de ser alçado a astro do investimento institucional, Svensson trabalhou em Wall Street para o poderoso banco de títulos Salomon Brothers. Muitos creditam a ele a estruturação da primeira troca cambial do mundo, uma negociação entre a IBM e o Banco Mundial, que, na verdade, levou à criação da taxa de juros e, em última instância, a mercados de swaps de risco de incumprimento de crédito, que hoje representam mais de $1 trilhão em ativos. Mas não o condene por causa disso. Tive o privilégio de passar alguns momentos com Svensson em seu gabinete em Yale, e, antes de me aventurar até os salões sagrados daquela prestigiosa instituição, fiz o que qualquer bom aluno faria. Passei a noite anterior estudando sem parar. Querendo me preparar verdadeiramente, absorvi as 400 páginas de um convencional Success, o manifesto de Svensson sobre investimento pessoal e diversificação, antes do nosso encontro. O que vem a seguir é uma versão editada e abreviada da nossa entrevista de quase 4 horas. Tr. Você trabalha em uma das maiores instituições do país, mas tem um profundo interesse e comprometimento com o investidor individual. Fale um pouco sobre isso. Ds. Sou basicamente uma pessoa otimista, mas o mundo que os investidores individuais enfrentam é uma bagunça. Tr. Por que diz isso? Ds. A razão fundamental de os indivíduos não terem os tipos de escolhas que deveriam ter é que a indústria de fundos mútuos é orientada para o lucro. Não me interprete mal, sou um capitalista e acredito nos lucros. Mas há um conflito fundamental entre a motivação do lucro e a responsabilidade fiduciária, porque quanto maiores os lucros para o prestador de serviços, menores os retornos para o investidor. Tr. Quando falamos de responsabilidade fiduciária, nem todos os investidores sabem o que isso significa. Estamos, de fato, dizendo o seguinte: você precisa colocar os interesses dos investidores à frente dos seus interesses. Ds. O problema é que os gestores dos fundos mútuos ganham mais dinheiro quando agrupam grandes pilhas de ativos e cobram taxas elevadas. As taxas elevadas entram em conflito direto com o objetivo de produzir retornos elevados. Assim, o que acontece repetidamente é que os lucros ganham e o investidor que está em busca de retornos perde. Existem apenas 2 organizações em que esse conflito não existe: o Vanguard e o TIAA-CREF. Ambos funcionam sem fins lucrativos. Eles estão preocupados com os interesses dos investidores e são excelentes fiduciários. E a responsabilidade fiduciária sempre ganha. Tr. Isso porque os fundos mútuos apresentam um desempenho espetacularmente inferior ao do mercado. Li que, entre 1984 e 1998, apenas cerca de 4% dos fundos com mais de $100 milhões em ativos sob gestão, AUM, na sigla em inglês, superaram o Vanguard 500. E esses 4% não são os mesmos a cada ano. Uma forma mais simples de dizer isso é que 96% de todos os fundos mútuos não conseguem superar o mercado. Ds. Essas estatísticas são apenas a ponta do iceberg. A realidade é ainda pior. Quando se trata de observar o desempenho passado, só é possível analisar os fundos que continuam existindo até hoje. Tr. Os sobreviventes. Ds. Exatamente. Essas estatísticas padecem do viés da sobrevivência. Nos últimos 10 anos, centenas de fundos mútuos abandonaram o mercado porque apresentaram um desempenho insatisfatório. Evidentemente, ninguém vai pegar os fundos com excelentes retornos e fundi-los com os fundos com péssimos retornos.
O que se costuma fazer é pegar os fundos com péssimos retornos e fundi-los com os fundos com excelentes retornos. TR. Então esses 96% não são precisos. DS. É pior que isso. TR. UAU. DS. A outra razão pela qual a realidade do investidor é pior que os números que você menciona, e isso se deve aos erros comportamentais que nós mesmos cometemos como investidores individuais. Os indivíduos tendem a comprar fundos que apresentam um bom desempenho. E eles buscam retorno. Então, quando os fundos não têm um bom desempenho, eles vendem. Dessa forma, acabam comprando alto e vendendo baixo. E essa é uma maneira ruim de ganhar dinheiro. TR. Qual é a realidade da busca de retorno? DS. Grande parte tem a ver com o marketing. Ninguém quer dizer, eu tenho vários fundos de 1 e 2 estrelas. Todo mundo quer ter fundos de 4 estrelas. E fundos de 5 estrelas. E se vangloriar disso no escritório. TR. Claro. DS. Mas os fundos 4 e 5 estrelas são os que tiveram um bom desempenho, e não os que terão um bom desempenho. Se você comprar sistematicamente os que tiveram um bom desempenho e vender os que tiveram um mau desempenho, vai acabar com um desempenho aquém do esperado. Portanto, adicione às suas estatísticas que mais de 90% dos fundos não conseguem acompanhar o mercado, e em seguida, adicione a forma como as pessoas se comportam. Elas diminuem ainda mais seus retornos em relação aos números do mercado. TR. Então, buscar retorno é uma maneira garantida de ter um retorno menor ou perder dinheiro. DS. Os fatores aleatoriamente responsáveis por um bom desempenho têm as mesmas probabilidades de fazer o bom desempenho se converter em um mau desempenho da próxima vez, é o que se chama de reversão à média. TR. Certo. Então, o que os investidores podem fazer para favorecer a própria causa? DS. Existem apenas 3 ferramentas, ou alavancas, com as quais os investidores podem contar para aumentar os retornos. A primeira é a alocação de ativos. Quais são os ativos que você vai manter no seu portfólio? Em que proporção você vai mantê-los? A segunda é prever o comportamento do mercado. Você vai tentar apostar que uma classe de ativos terá um desempenho melhor a curto prazo do que as outras classes de ativos que você possui? TR. Optando entre títulos, ações ou imóveis, não é? DS. Sim, essas apostas quanto ao comportamento do mercado a curto prazo. E a terceira ferramenta é a seleção de segurança. Como você vai estruturar seu portfólio de títulos ou seu portfólio de ações? E é isso. Essas são as 3 únicas ferramentas que temos. A mais importante, em como você já percebeu e é, esmagadoramente, a alocação de ativos. TR. Li isso no seu livro, e me surpreendi.